Então, gente, boa tarde. É com muita alegria que nos encontramos reunidos aqui para o segundo webinar de esportes aquáticos, uma mesa virtual de interação entre os profissionais que respondem por atletas, eventos, gestão, educação e tudo que for pertinente em modalidades aquáticas. É uma proposta genuína de contribuir para uma reflexão despretensiosa, onde o objetivo principal é observar os fatos atuais desse momento de isolamento social e, através da experiência de cada um, né, discorrer como este está impactando na preparação dos atletas das modalidades aquáticas. Meu nome é Suzane Boom, sou profissional de educação física, especialista e palestrante de nado artístico. Hoje, juntamente com o professor Paulo Rogério da ABDA, Rio, e o mestre em Educação Física da UERJ, professor Ricardo Cabral, convidamos 3 personalidades do cenário esportivo para contribuir nos nossos estudos da tarde de hoje. Professora Ana Paula Chalders, fale um pouquinho da sua trajetória profissional e onde atualmente você está atuando com os saltos ornamentais. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande ter sido convidada para esse webinar mundial. Grandes amigos, pessoas que a gente já trabalhou em vários locais diferentes, distintos. Grande prazer, boa tarde a todos. Então, eu fui atleta de saltos ornamentais dos meus 15 anos aos meus 22 anos. Eu tinha feito ginástica olímpica e treino nos saltos ornamentais sem muita pretensão, sem conhecer muito esporte, até que me apaixonei e hoje vivo dele, né? A minha família toda praticamente vive dele. Meu sogro foi técnico de saltos ornamentais, minha sogra foi técnica de saltos ornamentais e eu e meu marido somos técnicos de saltos ornamentais. Hoje a gente trabalha no Parque Aquático Maria Lenk. A gente representa o Instituto Pro Brasil, que ele tem sede em Brasília, né, e trabalhamos num projeto de formação de atletas para o alto rendimento. Temos um grupo de crianças divididos em treinamentos de 2 turnos, manhã e tarde. Como atleta, eu fui campeã sul-americana, fui medalhista pan-americana júnior, e não consegui realizar o meu sonho de ir para uma Olimpíada como atleta, mas espero realizar indo como técnica ainda, né? Então, estamos trabalhando duro aí para conquistar esses objetivos, e é isso. Maravilha, maravilha, Ana. Vamos então agora ouvir a nossa fundadora e gerente geral do Inspara, Camila Lazzarini. Explica pra gente como você foi parar nesse projeto de nado artístico paradesportivo. Oi, boa tarde a todos. Agradeço também muito pelo convite. É uma honra estar com grandes nomes aqui, né, dos esportes aquáticos. Eu sou ex-atleta de rendimento de nado artístico. Toda a nossa equipe do Instituto Inspara são técnicas ex-atletas de nado artístico. Eu, enquanto atleta, obviamente, né, me apaixonei pelo esporte. Depois segui a carreira de fisioterapia, então eu também continuei, de certa forma, ligada à parte do esporte. E em determinado momento, lá, meados de 2013, 2014, foi quando surgiu a possibilidade de trabalhar com esporte paralímpico. Primeiro enquanto fisioterapeuta e depois, num segundo momento, juntando 2 paixões, que é a fisioterapia e o nado artístico, e aí veio o Inspara, Instituto Inspiração Paradesportiva, que promove a participação das pessoas com deficiência no nado artístico. Cara, muito legal, muito legal. E agora, né, depois das moças, nosso convidado, nosso cavalheiro da tarde de hoje, o professor Roberto Chapini. Professor, conte-nos de sua trajetória, de seus atuais projetos e atuações profissionais. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer e parabenizar os coordenadores, você, Suzane, Paulo Rogério e Ricardo Cabral. Cumprimentar também as nossas colegas convidadas, Ana Paula e Camila. Bom, a minha trajetória, assim, quando a gente vai tendo mais idade, consequentemente o currículo também vai ficando maior, né? Então, assim, eu vou fazer um breve relato da minha trajetória. Como quase a maioria dos técnicos de polo aquático, eu comecei como atleta. E eu comecei no clube
Moca, depois passei pelo Paineiras, fui para academia e encerrei minha carreira no Pinheiros. Né? Tive passagens também por seleção, joguei profissionalmente na Itália. Como técnico, eu também iniciei minha carreira no Paineiras, passei também pela Fórmula e hoje ainda estou no Esporte Clube Pinheiros. São 25 anos que eu estou no Esporte Clube Pinheiros e há 11 anos eu estou como supervisor da seção. Também tive passagens como técnico por seleções de base feminina, foi onde eu tive minha relação mais estreita com o Paulo Rogério e com o Ricardo Cabral, e também com as seleções adultas femininas, com participações em mundiais. A gente terminou o nosso ciclo nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Descobrir. A minha primeira pergunta vai para o Chapini. O Chapini já fez uma apresentação, ele foi até bem modesto até na apresentação dele, porque a experiência dele com o polo aquático é muito grande. E quando eu digo polo aquático, ele tem uma vivência de esporte muito grande, ele foi sempre envolvido com o esporte, claro que o polo aquático foi o carro-chefe dele, e ele sempre, dos nossos contatos que a gente teve durante uns 20 anos, né, que eu tive aí à frente do polo aquático na CBDA, o Roberto sempre foi um técnico muito planejado para as coisas que faziam, um técnico durão, claro, todo mundo, né, reclamava um pouquinho dele, que ele é durão, mas é o jeitão dele mesmo assim, e hoje em dia eu coloco ele num patamar, não de títulos, obviamente, porque o nosso esporte não tem essa projeção e nunca teve uma estrutura também tão forte nesse sentido, mas num patamar do Bernardinho e do José Roberto Guimarães, no sentido de ser talvez o único técnico que tenha vivenciado o lado feminino e o lado masculino do esporte. Ele foi técnico tanto masculino e feminino e no Pinheiros, e além disso ele ocupa também uma área importante no clube dele, que é um dos maiores clubes do Brasil, o Esporte Clube Pinheiros, como na parte de supervisão. Então, Chapini, eu parabenizo aí a Suzane pela indicação aí, foi um excelente nome. Chapini, vamos lá. Dentro do cenário competitivo, atletas e técnicos cumprem rotinas de treinos diários, visando a formação e a alta performance, o alto rendimento, como queiro chamar. Como foi para vocês, como foi para você, no caso, e na verdade a pergunta vai ser extensiva aos outros também, como foi para vocês o fechamento das instalações esportivas e como vocês estão fazendo para manter o engajamento físico, motivação e o comprometimento dos atletas? É uma pergunta bem ampla, que eu acho que você, dentro da sua área de vivência, você vai poder explanar bem, eu pediria até que você dissesse mais ou menos até que tem sido feito e de forma mais efetiva em relação a isso. Bom, Ricardo, primeiro eu queria agradecer as palavras em relação à minha pessoa. Amigo serve para essas coisas também, né? Para jogar a gente para cima, para encher a nossa bola. Mas, enfim, eu queria agradecer. Assim, o que eu posso falar a respeito da situação que a gente está vivendo agora é o que eu vivenciei no meu clube, né? Porque é um assunto, assim, é um assunto novo para todo mundo, é um assunto desconhecido, e eu, particularmente, eu só consigo falar no que eu vivenciei até hoje. Né? O clube, por exemplo, ele fechou no dia... Tá? A gente recebeu a informação que o clube ia fazer atividades no primeiro, até dia 1º de abril. Então, pegou todo mundo dando continuidade. E eu até ingenuamente, né, não tendo passado nunca por uma situação dessa, a gente começou a contactar a academia para tentar nadar, enfim, mas o isolamento é total. Só depois que a gente, com o passar dos dias, que a gente foi se dando conta realmente da grandeza da situação toda. O que a gente está fazendo? Já há algum tempo. Treinamento não existe mais, né? Infelizmente, treino não existe. A gente está passando algumas atividades para os atletas, né? Desde a atividade física, que é um trabalho a seco, que eu tenho no clube o CIAA, que chama, que é Centro Integrado de Apoio ao Atleta, que tem várias disciplinas, né? Eu tenho vários profissionais que me dão suporte. Então, eu tenho gente na área de psicologia, eu tenho gente na área de preparação física, eu tenho gente na área de nutrição e de fisioterapia. Então, esses profissionais me dão suporte. Foi passado um trabalho para os atletas fazerem em suas casas, nesse período de isolamento. Tanto, por exemplo, na preparação física, foi feito um protocolo, um treino com aparelho e um treino sem aparelho, né?
Na área de psicologia, está se fazendo e ainda está se monitorando os atletas. Tem uma ficha de acompanhamento semanal que a gente faz, que é hora de sono, quantas alimentações, se treinou, se não treinou, aqueles que estudam, se estudam ou não. Um questionário até um pouco grande para ser preenchido, e muitas vezes os atletas têm dificuldade em fazer isso, né? Tem alguns que são mais comprometidos, outros menos. Tem também um questionário de autoconhecimento que foi passado para eles. Enfim, a gente está tentando manter a chama acesa e dar alguma atividade para eles. Agora, o treino realmente a gente só vai retomar, e as atividades a gente só vai retomar quando for liberado para isso. A princípio agora é 31 de maio, mas a gente não sabe se isso vai realmente acontecer, né? Então a gente está trabalhando dessa forma lá no clube no momento. A gente também teve uma surpresa, né, com o fechamento do Parque Aquático Maria Lenk. Na verdade, a gente tinha uma competição programada para o dia 14 de março, no sábado, e a gente ficou sabendo que a competição poderia até acontecer, porém sem um público, porque já começaria uma parte do isolamento, né? E a gente resolveu não realizar a competição por conta de ser uma competição para crianças de 5 a 13 anos, mais ou menos, e sem o público presente, sem o pai, sem a mãe na arquibancada, ia perder um pouco da magia da competição. Então, a gente suspendeu a competição, sem uma data, né, para ser remarcada, e a partir desse dia, a gente já voltou para as nossas casas e não saiu mais, né? Começou o isolamento a partir do domingo e da segunda-feira, e na primeira semana após o fechamento, né? A princípio a gente achou que seria uma semana. A gente, nessa primeira semana, deu aquela relaxada, os atletas deram aquela relaxada, aí suspenderam mais uma semana, e aí a gente começou a pensar quais iam ser as atitudes que a gente ia tomar para que esses atletas, no meu caso, ainda em formação, ainda crianças muito jovens, poderiam fazer em casa para não perder toda a forma física, a flexibilidade, que o esporte é muito importante e que muitos chegaram lá após o teste da seletiva para entrar no projeto com zero de flexibilidade, muitos ganharam muita flexibilidade e de repente se parar por total iam perder tudo. E a princípio a gente começou gravando vídeos e enviando nos grupos, né, através do WhatsApp. E hoje não, hoje a gente já está dando aulas online, já estamos fazendo um monitoramento mais perto dos atletas. Contamos com o apoio, obviamente, dos pais, que são os maiores incentivadores dos seus filhos e colaboradores de nós técnicos, porque, por serem crianças, preparar celular, iPad, computador, o que seja, para começar o treinamento online fica bem complicado, a gente precisa da ajuda deles. E a gente está fazendo exatamente o que a gente faz no treino, né? Quem estuda de manhã treina de tarde, quem estuda de tarde treina de manhã. A gente só reduziu a carga horária, porque não tem condições de uma criança que treina de 8 a meio-dia, 8 a 11h30, ficar esse tempo todo em frente a uma tela de computador. Então, a gente trabalha de manhã de 8 às 10 e de tarde de 2 às 16, né? De 2 horas também de duração o treino. E nesse treino online sou eu comandando com as minhas 2 auxiliares, a Gabriela Jade e a Daiane Couto, e a gente começa desde o início, aquecendo o corpo, fazendo flexibilidade, fazendo preparação física, imitações. Imitações é muito comum no meu esporte, não sei se vocês conhecem, mas seu mestre mandou. A gente executa um exercício e os atletas têm que estar igual, né? E é isso, tá dando certo, né? A gente está tendo uma boa experiência, mas não é fácil. E deixa eu te perguntar, só fazendo uma parte aqui, o que você acabou de falar sobre a imitação significa que você, enquanto professora, tem que estar fazendo muito bem, né, para que eles possam te acompanhar. Isso demanda fisicamente de você bastante, não é isso?
E as correções, como são feitas? Você disse que você tem auxiliares. Enquanto, de repente, você está demonstrando, as auxiliares estão ali fazendo a correção, olhando cada um, os pais estão ajudando nessa dinâmica também de correção? Como é que está sendo? E aqui tem uma pergunta, né, em relação a se existe esse comprometimento, a Janaína está aqui perguntando, dessas atividades em casa, né, se não fosse online. No caso, você já respondeu mais ou menos que para ter maior comprometimento, vocês jogaram para o online. E aí fala aí da preparação do próprio profissional, né? Essa demanda física. Tá. Então, realmente, eu fui atleta durante muito tempo, mas hoje sou mãe de duas crianças, um de 6 e um de 12. Então, se vocês escutarem os gritos aí, são eles, né? Mas demanda muito, né? A gravação de vídeos que a gente fez foi bem complicada, porque no dia seguinte eu estava toda dolorida. Ontem eu estava fazendo outras gravações. As minhas monitoras, como eu tive a oportunidade de escolher, eu fui muito esperta e escolhi 2 ex-atletas, né? E elas são super em forma, fazem as coisas tecnicamente, eu diria, muito melhor do que eu, porque elas já foram treinadas por mim e pelo meu esposo, então, assim, meu marido, né? Então, assim, elas fazem as coisas muito melhor do que eu. Normalmente, eu até peço para que elas façam o exercício e os atletas imitem eles. Os pais ajudam, sim, muito. Às vezes é um abdominal que os pais têm que segurar a perna, participam muito. Agora a gente está trabalhando uma dança, né, para trabalhar um pouco da parte lúdica com os atletas. Estamos fazendo TikTok. Hoje eu tive que baixar o aplicativo do TikTok, porque é um jeito de motivar os atletas, é um jeito deles se manterem conectados com a gente. E está sendo muito legal. Eu realmente me surpreendi com a presença dos atletas. Pouquíssimos atletas não estão entrando no treino online, né? Os que não estão entrando, eu até sei o motivo, porque não tem internet, porque não tem um celular com uma memória tão boa que dê para baixar essas plataformas que a gente está usando. E, enfim, está sendo útil. E a gente partiu dos vídeos gravados para os treinos online, porque a gente começou a ver que, no meu caso, as crianças não fazem as coisas por conta própria. Elas precisam de um comando, né? Então, mandando vídeo no grupo dos pais, para os pais mostrarem para os atletas, para eles fazerem, não estava tendo muita eficácia. Então, hoje a gente bota eles na frente do computador mesmo e conta e fica ali até eles fazerem exercício certo. As minhas monitoras me ajudam demais na correção dos exercícios, porque é como a gente está se vendo aqui, né? Várias telas pequenininhas. Então, para corrigir uma perna esticada, uma ponta de pé, um bracinho que não está no local correto, conto muito com a ajuda delas. Mas está sendo uma experiência fantástica e hoje eu acho que isso vai ficar durante um bom tempo, porque eu vejo que a nossa curva nessa pandemia ainda está crescendo, né? Hoje mesmo eu perdi uma tia para o Covid, acabei de saber antes da gente entrar na nossa reunião, estava internada no Hospital Pasteur e ela nos deixou. Então, assim, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. A gente tem que ter força para aguentar ficar em casa e se movimentar dentro de casa. Ok. Boa tarde a todos, hein? A pergunta é o seguinte: em que medida vocês estão recebendo suporte da instituição que trabalham, seja ela financeira, psicológica, orientações e suporte para dar continuidade aos treinos? Enfim, no caso do Inspara, de que maneira o projeto está sustentando? Camila, é meio direcionada para você essa pergunta. Ok? Certo. Bom, a gente, acho que, né, cada um pode falar a forma como a instituição tá dando suporte. Eu consigo dizer mais precisamente porque eu estou na parte da gestão mesmo e decisão de como a gente está seguindo com tudo, né, nesse momento da pandemia.
A gente também, assim como o Roberto e a Ana Paula disseram, né, que foi um susto para todo mundo, né, esse fechamento, então todo mundo teve que renovar aí algumas estratégias e vir com algumas inovações, e para a gente também não foi diferente, né, a gente treina no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, e no dia 16 de março foi fechado, porque é um centro de treinamento, então realmente tem aglomeração e praticamente 99% do público lá é um grupo de risco. Então a gente também teve que repensar em todas as estratégias. Logo de cara a gente já começou com treinos online, né? Assim como o Roberto falou, não são treinos, acabam sendo atividades, principalmente porque o nado artístico, se a gente não tem a piscina, a gente não tem o nosso meio de trabalho. Então, a gente tem, sim, um treino seco, inclusive os atletas de rendimento também fazem, mas o treino específico, que realmente é importante, a gente acaba não conseguindo ter. Como para a gente, a parte que a gente desenvolve é muito mais social do que rendimento, a gente se preocupou muito com a motivação dos atletas, e para que se tornasse algo divertido. A Ana comentou que baixou o TikTok e fez algumas coisas mais motivacionais, e foi um pouco o caminho que a gente direcionou também. Então a gente faz algumas atividades, algum trabalho específico e geral, né, para eles se manterem ativos, e também alguma parte um pouco mais divertida, lúdica, e também um bate-papo, né, de como eles estão enfrentando esse momento, né, cada um na sua casa, e para eles também contextualizar tudo é um pouco mais complexo também. No sentido financeiro, né, da nossa instituição, por ser uma organização sem fins lucrativos, a gente também teve que pensar diferente, fora da caixinha. Então, todo mês de maio, a gente faz uma feijoada presencial. E esse ano, por exemplo, a gente veio com a ideia, né, uma equipe que formou uma ideia de uma feijoada online. Então, a gente vendeu essa feijoada online, né, pelo celular ou transferência bancária, pelo computador ou por transferência bancária, e entregamos nas casas das pessoas. Então, a gente fez um grupo de voluntários e entregamos nas casas das pessoas. Então, foi uma ação super bacana, super legal. Ficamos muito felizes com o resultado também. E como o pessoal se mobilizou, né? Como esse momento ele é um momento de caos, acho que de todo mundo ter sofrido com isso, mas ao mesmo tempo trouxe muita reflexão, muita solidariedade, muita coisa, muita criatividade. Então, isso que a gente está percebendo também. Claro. Mete bronca. Pode ser? Pode, Aproveitar claro. a presença ilustre aqui da RT da BDA de Bauru, professora Janaína. Estou vendo a imagem aqui. Obrigado pela presença, Janaína. Camila, fazer uma pergunta para você. Se eu fiz o meu dever de casa correto, você é classificadora funcional de natação, correto? Isso, correto. Tá. Então, te fazer umas perguntas. Essas atletas com que você trabalha são classificadas funcionalmente? Outra pergunta, emendando. Existe classificadoras funcionais para o nado adaptado? Tá, é uma excelentíssima pergunta. O nado ele ainda está engatinhando no mundo todo, em alguns países já existem há mais de 15, 20 anos, mas de uma forma bem amadora ainda, né? A gente participa de competições, de muitas apresentações, mas cada país acaba oferecendo a sua própria regra, então não existe uma padronização de regras ainda, assim como a classificação funcional. Então, com a minha experiência enquanto classificadora nacional de natação paralímpica, eu trago esse conhecimento para o nosso esporte, para o nado artístico, mas é um esporte extremamente complexo, com possibilidades diversas de movimentos. Então, existe um desafio grande para a gente desenvolver essa classificação. Então, respondendo a sua pergunta, as atletas não são classificadas ainda. O que se existe hoje no Japão é a única coisa que já se coloca, que é uma classificação por deficiência, por tipo de deficiência, que era antigamente na natação e nos outros esportes, né? Não funcionalidade, né? O que o atleta tem de potência, mas sim pelo tipo de deficiência, que já é uma forma de classificar, de determinar as categorias, mas ainda assim é muito pobre, né? No sentido de não conseguir saber exatamente tornar de uma forma um pouco mais justa, né? Que é o sentido da classificação funcional é esse. Então, tornar a competição um pouco mais justa para que todos sejam compatíveis funcionalmente. Então, no nado, a gente ainda não tem
mas todos aqueles, inclusive, que estão assistindo a gente aqui e queiram participar desse movimento, é algo super complexo, assim como eu falei, mas todas as visões são muito válidas, porque a gente, às vezes, está dentro do esporte, a gente tem a noção do gesto esportivo, às vezes não vê, não tem um outro olhar um pouco mais amplo, que às vezes alguém de alguma outra modalidade tem. Então, a gente ainda está nesse caminho. Aproveitar o gancho aqui, senão a Suzana me corta, rapidinho. O Comitê Paralímpico te dá algum suporte para você, além da piscina? Por enquanto, a gente não tem nenhum tipo de filiação. É um processo bem complexo também, né? A gente tem um suporte muito grande deles pela seção de espaço, que é o do Centro de Treinamento Paralímpico, que é coordenado pelo CPB, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, mas apenas isso, assim, é a seção de espaço e por enquanto, apenas essa parceria. Tá. O SPARA tem alguma lei de incentivo que apoia? Vocês estão atrelados a alguma lei de incentivo? Alguma coisa federal, municipal, estadual, que seja? Sim, a gente tem um projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte Federal, está tramitando para que a gente consiga começar a movimentar o dinheiro e começar a executar o projeto. Então, já existe, sim, esse projeto. Tá. Vou fazer a última pergunta, Suzane, prometo. Aqui no Rio de Janeiro, na BDA Rio de Janeiro, a gente faz uma campanha de coletas de tampinhas para a BBR para gerar cadeira de rodas. Tudo bem? E tem dado bastante resultado isso. O pessoal lá tem apoiado muito a comunidade nossa, a criançada. Eu tenho que separar um espaço considerável no nosso depósito para guardar a tampinha. Isso gera um dinheiro que é revertido à BBR lá. Vocês têm algum tipo de linha de raciocínio nesse pensamento? É coisa simples, né? A gente pega a tampinha, coloca lá e vende esse fabricante e gera recurso. Eu acho que perfeitamente, se vocês estivessem no Rio de Janeiro, a gente poderia tentar dar um aporte para vocês nesse tipo de campanha, né? Se vocês tiverem alguma coisa parecida, eu acho que tem mais que pensar. Suzane, obrigado, hein, Suzane? Nada, eu que agradeço. Vamos lá, vamos continuar. Ricardo, sua vez de perguntar. Vamos voltar lá para o Chapini. Mas antes de fazer a terceira pergunta, eu queria só voltar àquela primeira, porque depois eu não sei se a gente vai ter tempo de voltar em relação às estratégias que estão sendo adotadas lá para o treinamento do polo aquático no Chapini. A pergunta que eu faço, Chapini, a gente conversou até ontem um pouco, sendo o esporte, o polo aquático, o esporte coletivo, que estratégias via web você tem notado para poder manter o grupo unido? Porque no esporte coletivo é importante os atletas se manterem unidos no sentido de manter ali o contato, mesmo não físico. O que você está adotando aí de estratégia? Rapidinho para a gente passar para a terceira pergunta. Acho que isso aí ficou incompleta. Assim, a gente tem uma comunicação constante através do nosso grupo de WhatsApp, né? A gente tem no feminino, como eu trabalho há muitos anos com o feminino, no clube, você sabe muito bem disso, o feminino ele já tem um ritmo diferente do ritmo masculino, até porque são esportes completamente diferentes, masculino e feminino. Então, o feminino, elas fazem uma interação entre elas já há um bom tempo. Elas usam uma plataforma onde elas se interagem, se comunicam e mantêm uma relação no grupo. O masculino, por enquanto, a gente mantém ainda só comunicação através do grupo de WhatsApp. O masculino, eu trabalho só há 2 anos com ele, né? Eu estava indo para o 3º ano agora. Então, está muito distante daquilo que eu quero como grupo, né? Então, eu tenho muito trabalho pela frente ainda para poder realizar com sucesso, por exemplo, uma interação entre eles, né? Eu acho que já houve um progresso muito grande com relação a algumas atividades que eles estão fazendo, acredito que todos estejam fazendo, com a participação nas outras disciplinas que a gente tem, como a psicologia e a fisioterapia. Alguns ainda deixam a desejar em termos de comprometimento, mas a coisa vem evoluindo, né? Mas assim, no feminino a coisa funciona
no masculino ainda não está do jeito que eu gostaria. Que legal, Chapini. Vamos lá, a terceira pergunta, então. Na última segunda-feira, dia 11, na coluna Olhar Olímpico, do UOL, do Demetrio Vecchioli, foi anunciado que alguns atletas gaúchos já poderão voltar aos treinos, isso aí em função da prefeitura do estado, lá do Rio Grande do Sul, mais da prefeitura ainda, de Porto Alegre, ter adotado algumas medidas, flexibilizado, né? Foi noticiado que alguns atletas gaúchos já poderão voltar aos treinos, segundo protocolos distintos para cada modalidade de clubes. No Rio e em São Paulo, e mais alguns estados, o fechamento ainda permanecerá até o dia 31 de maio. Você tem algum estudo de protocolo para essa volta aos locais de treinos? Eu vou acrescentar também alguma coisa na pergunta, que você tem uma filha que joga na seleção italiana. E a Itália foi o primeiro, ou um dos primeiros países a fazer o lockdown, a ter um problema sério em relação à mortalidade, e o esporte foi altamente impactado por lá. E a sua filha joga na seleção italiana. Eu queria que você respondesse isso, fazendo também uma colocação em relação a essa vivência que ela tem e que passou, obviamente, para você. Então, normalmente, independente de eu tenho uma filha, como você bem falou, que joga na Itália, e tenho um filho que joga e estuda nos Estados Unidos. Então, assim, independente deles, eu sempre acompanho o que acontece no polo aquático no mundo todo, principalmente na Europa, né? E o que a gente vem vendo, por exemplo, na Europa, é que eles já saíram do lockdown, obviamente, todo mundo sabe disso, e que eles colocaram o retorno dos treinos dia 18 de maio. Só que hoje eu tenho uma informação que o retorno dos treinos já passou para dia 25 de maio. Né? Então, a gente vive uma situação, assim, essa pandemia gera uma incerteza em todos os segmentos. Né? A gente não tem certeza de nada. É sempre na suposição. A gente acha que vai abaixar a curva, a gente acha que o número de infectados vai diminuir, enfim. É uma série de opiniões divergentes em relação a isso. Então, assim, com o retorno, no caso da Isa, ela está aguardando, por exemplo, o posicionamento da seleção italiana, para ela poder voltar. O clube acabou. O clube não tem mais nada. Vai voltar só em outubro. Essa é uma ideia de voltar ao campeonato em outubro. Seleção, estou esperando a liberação de verba, porque houve uma queda financeira muito grande, e eles estão aguardando verba para poder a seleção italiana feminina e a masculina retomarem os treinos. Então, o que eu estou vendo é que eles estão fazendo ações assim, bem controladas e bem pontuais, né? Com alguma, por exemplo, as seleções, estão priorizando primeiro as seleções, a volta. Alguns clubes já estão querendo voltar, mas ainda a área sanitária, a área médica não está permitindo esse regresso. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve informação, meu filho lá, não vai ter competição esse ano. Não tem competição esse ano. Só o ano que vem. E as aulas todas vão ser online. Ou seja, esse ano encerrou qualquer tipo de atividade esportiva a nível universitário e a nível de junior college. A informação que a gente acabou de receber ainda ontem. Né? Só vão ter as aulas online. Então, é uma coisa também a ser revista. Aqui no Brasil, ainda não tem, por exemplo, no Pinheiros, não tem nada definido. Absolutamente nada definido. Muito se fala, muito se conversa, muito se estuda, mas não tem absolutamente nada definido. Para finalizar, tem uma coisa muito interessante que fizeram na Itália. Eu não sei a profundidade da pesquisa, mas foi feita pela Politécnica de Torino, com o aval do CONI, o CONI monitorando tudo isso, que é o Comitê Olímpico Italiano. Fizeram estudos do grau de risco de cada modalidade. Eles fizeram a graduação de 0 a 4. 0, praticamente nenhum risco, ou pouquíssimo, e 4, risco muito grande. O polo foi classificado em nível 2, ou seja, o nível médio. Dos esportes coletivos, ele foi o que tem menos risco por estar na água, por o cloro, dizem que o cloro mata o vírus, enfim. Então tem essa questão também que eu acho que pode ser vantajoso para um possível retorno das atividades da modalidade. Você no começo, na sua apresentação, você fez uma colocação, a gente tinha conversado ontem, interessante.
uma coisa tem que ficar bem distinto, o que é treinamento, o que é voltar à atividade. Porque se a gente for pensar em treinamento em todos os aspectos que envolvem a prática, é muito complicado esse retorno. A atividade física em si, mesmo que seja uma preparação para o treinamento futuro, ela já se torna um pouco mais possível até sem ser presencialmente, né? Quer dizer, todos no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E mesmo na volta, é a coisa complicada. Eu vi uma imagem semana passada de um time uma equipe, esqueci, da Sérvia, que ela voltou o treino, circulou pelo Facebook, e eu até fiz um comentário em cima, em relação ao aspecto coletivo da modalidade. A imagem era, para quem não viu, um técnico ali praticamente na borda da piscina, de frente para a arquibancada, onde seus atletas estavam reunidos ouvindo uma preleção. Só que o distanciamento deles era tranquilamente 3, 4 metros de cada um. O que aquela imagem foi emblemática, porque um esporte que é coletivo, que promove a integração, necessita dessa integração, retornou às suas atividades com os atletas isolados fisicamente, praticamente, né? Isso é interessante. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse isolamento acaba, assim, para inúmeras reflexões, né, Ricardo? Como você falou, treinar não dá para treinar, mas até o atleta mais veterano, ele vai fazer uma reflexão se ele continua a carreira, se ele encerra. O atleta lesionado, ele vai ter tempo de se recuperar. O atleta descompromissado, ele vai, muitas vezes, sentir falta do ambiente competitivo e até vai criar um compromisso maior, um interesse maior pela modalidade, ou seja, são inúmeras reflexões e inúmeras decisões que pode acontecer nesse isolamento. Mas vamos deixar passar para a quarta questão aí, que a Suzana está... Não, eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu super gostei esse estudo de risco, né, de cada modalidade. Isso é bastante interessante. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso e bastante legal. Interessante o polo ser nível 2, uma vez que é um esporte coletivo, eu imaginaria que ele fosse um pouco mais... Não é só coletivo, é de contato físico. Mas, né? Por exemplo, imagino eu que o judô seja muito mais perigoso, né? Porque ali está no rosto, né? Tem a questão do cloro, que as pessoas estão comentando aí, inclusive... Né, existem grandes defensores que os esportes aquáticos não deveriam ter parados prioritariamente porque tem cloro. Então, são questões aí. Eu queria perguntar primeiro aí se a Camila e a Ana Paula querem colocar mais alguma coisa com essa relação. Se vocês têm algum protocolo, algum estudo aí para uma volta, ou se está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que... Começando, Camila, você me dá licença, eu acho que no meu caso, né, que a gente está trabalhando com crianças na formação do esporte, eu acredito que só liberem para a gente voltar realmente quando as escolas voltarem, quando as coisas estiverem realmente todas voltando ao normal. Acredito que lá no Parque Aquático Maria Lenk, que é o Centro de Treinamento Time Brasil, acredito sim que os atletas de ponta, os atletas que estão se preparando aí para a Olimpíada, que teoricamente está marcada para 2021, na metade do ano, acredito que eles terão uma prioridade em voltar primeiro. Acredito que vai existir um planejamento, uma precaução maior, mas eu, Ana Paula, continuo ainda bem apavorada com essa situação. Acho que a gente não pode relaxar. Eu vejo, até dentro da minha própria família, a gente começou não saindo de casa para nada. Aí depois vai no supermercado, porque aí tem que ir, né? Aí agora, não, vamos só ali rapidinho. Aí hoje eu estou numa casa de praia, pode-se dizer assim, e tá bom, filho, pode dar uma volta de bicicleta. Não pode, né? Não pode. A gente acaba, sem querer, relaxando essa quarentena, né? E isso aí é que pega, né? Aí a gente vê essa curva aí aumentando. Então, eu acredito que os atletas de iniciação, crianças, quando voltar à escola, fora isso, não volta. E acredito que existirá um protocolo.
mas ainda não foi passado nada da instituição, do Instituto Pro Brasil para a gente, não foi passado ainda, mas sei que como eles são, inclusive, sediados em Brasília, eles devem estar pensando nisso. Perfeito. Suzane, deixa eu fazer só uma perguntinha para a Ana. Claro. Vai responder rápido. Ontem eu tinha conversado com ela sobre isso. Ela disse que o treinamento das crianças, né, quer dizer, se pode chamar de treinamento, quer dizer, atividade para criança, elas têm feito pela plataforma também, e dividir as crianças em 2 horários, procurando manter a rotina que ela mantinha no Maria Lake. Não foi isso, Ana? A pergunta que eu fiz, eu vou fazer para você outra vez, para o pessoal poder se situar. Como que essas crianças que já estão tendo aulas online, ficam ali 2 ou 3 horas, eu não sei quantas horas elas ficam, elas suportam mais 1 ou 2 horas de treino online? Como é a recepção delas em relação a isso? Como a motivação delas? Como elas interagem? É bom ou ruim? Então, eu acho que a maior diferença da nossa aula online para a aula da escola é que a aula da escola exige muito mais foco, concentração, todo mundo sentado, quieto, com papel e caneta na mão. A nossa já é ao contrário. Gente, procura espaço na sala, pega o colchonete, pega a almofada, pega a bola e a gente começa a movimentar o corpo, né? E ao se exercitar, e criança é isso, criança gosta de se mexer, criança não consegue ficar parada. Entre um exercício que eu passo e outro, eu falo, gente, vocês não ficam quietos nem para eu explicar o próximo exercício. A tia Ana Paula está vendo um monte de tela pequenininha aberta, vocês têm que ficar quietinhos para eu poder explicar. Você vê, a gente lançou tem uns 3 dias que a gente lançou a parte da dança. Gente, hoje, então, de manhã, estava todo mundo cansado, com sono. Vamos fazer a dança agora. Todo mundo levantou, botou música. E eu acho que é isso. A gente, profissionais de educação física, profissionais que trabalham com criança, tem que puxar lá do fundo essa motivação, essa criatividade e tirar a criança desse mundo que só está falando nisso, tirar ele da frente da televisão, que você liga no jornal e só fala disso, trazer ela, tirar também do videogame, tirar do YouTube e trazer para movimentar o corpo. Está dando certo, a gente está conseguindo, mas não é fácil, Ricardo, é bem complicado. Eu acho que para qualquer pessoa, mas para crianças ficarem presas a um celular, que às vezes é pequenininha, ou um computador, que aí você não consegue mexer muito, é bem complicado. Mas é melhor do que não fazer nada. Eu vejo pelos pais que estão agradecendo de ter uma aula online para entreter o filho durante 1h30, 2 horas por dia. Parabéns. Roberto, queria fazer uma pergunta para você. Imagina o seguinte, você falou que o pessoal está 60 dias, o atleta, sua filha está confinada há 60 dias, até o dia 25, ou seja, mais 10 dias, 70 dias. Imagina ela indo para a seleção italiana e ficar confinada de novo. Porque treinamento de seleção é concentração. A cabeça dela, a cabeça do atleta, imagina 70 dias confinada em casa e mais 10 dias, 8 dias confinada em uma concentração de seleção. Tem que ser bem feita essa concentração aí, porque senão não é pelo físico, é pelo mental que vai explodir antes do físico. Okay? Só um parênteses aí, só um pensamento. Eu olhei esse negócio, né? Já está confinada, mais 10 dias de concentração, haja paciência, né? Okay? Não, mas Paulo, com certeza existe essa preocupação. A ideia é elas ficarem 8 semanas treinando, direto no centro de treinamento. Então aí já se começam os questionamentos com relação a exatamente o que você falou. A seleção masculina já tem um programa já totalmente pré-definido pelo campanha. Já acho que é umas 3 semanas de treino e depois 2 semanas liberando eles para ficarem com os familiares, voltarem para mais 3 semanas de treino, concentrados, liberar mais 2 semanas. E esse eu acho que é um modelo bem interessante depois de toda essa loucura de isolamento que a gente viveu. Mas tem uma diferença aí. Uma coisa é concentrar isolado, outra coisa é concentrar em conjunto. Que aí já...
o retorno disso aí já vai... A primeira semana vão fofocar muito, te garanto. Não, sem dúvida. Mas depois ele está se matando, viu, de novo. O universo feminino é complexo, é muito complexo. Desculpe as meninas aí, mas faz parte do universo de vocês. Mas vocês são muito... É diferente. Muito disciplinados e complicados. Camila, conta um pouquinho de como vocês também criaram essa situação um pouquinho motivacional, né? Depois que acabam os treinos online de vocês. Como é que vocês estão fazendo para manter essa motivação? Então, a gente pegou Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. A gente pegou essa oportunidade, na verdade, do isolamento, e a gente conseguiu fazer contato com pessoas de outros países que também desenvolvem o nado artístico adaptado. Então, além do exercício físico, que a gente, cada país, né, então a gente está daqui a pouco a gente já vai chegar a mais de 100 pessoas toda segunda-feira trabalhando juntas. Então, a gente faz esses trabalhos gerais, específicos, e faz esse TikTok, uma dancinha no final para descontrair e até sociabilizar. E aí, depois do treino, a gente faz essa conversa, um bate-papo super descontraído. A partir dessa semana, a gente deu férias, né, para os nossos atletas. A gente fala atletas, mas não são atletas de rendimento. Então, a gente está como opcional. E assim como a Ana falou, na segunda-feira a gente já teve um treino opcional e que vários deles apareceram para participar. Porque realmente, dentro daquilo que se tem hoje, ainda mais porque os nossos atletas, eles são adultos, a maior parte deles, então não tem mais escola, né? São todas atividades extracurriculares. Vários deles trabalham, mas não estão trabalhando, né? Por conta do isolamento. Então, eu acho que o treino é uma motivação por si só. E aí, o que a gente faz durante o treino é uma outra motivação. Então, seja a conversa, seja a dança, seja qualquer outra proposta, a troca. A gente combinou, uma delas vai fazer aniversário no final do mês, a gente combinou de fazer uma festinha online. Então, a gente tenta juntar de tudo um pouco, porque a gente sabe também que não dá para ficar só na diversão, porque eles principalmente precisam, né, de uma atividade, precisam de movimentar o corpo, né, porque são pessoas de risco, são grupos de risco, e que também estão em casa sem fazer muita coisa, né, sem muita atividade. Então, a gente tenta juntar tudo isso. Voltando à pergunta sobre o protocolo, né, de retorno, a gente também acho que está todo mundo no escuro. Como eu disse anteriormente, a gente está num centro de treinamento paralímpico, então certamente o primeiro retorno vai ser dos atletas do time Brasil, né, que vão para a Paralimpíada ou que estão disputando alguma vaga. E, na verdade, eu acho que na hora que eles liberarem o retorno, a gente também vai estar um pouco, foi uma conversa que a gente teve com os pais e os responsáveis, para ver quando que a gente vai ter esse retorno depois que liberarem. Porque tem também esse receio dos próprios pais em levarem seus filhos para treinarem, né? Para estarem num ambiente com bastante gente, não saber se de fato o cloro mata, não mata, e tem o vestiário, tem a ida até a piscina, então tudo isso, né? Alguns deles vão de transporte público, então acho que tudo isso tem que ser analisado devagarzinho. A gente está numa programação, num planejamento muito passo a passo. Acho que o Roberto falou, né, um pouco atrás sobre o pessoal lá também da Itália, e que é isso, acho que é pouco a pouco, cada dia é uma novidade, realmente todo mundo está no escuro. Existe um planejamento, precisa existir, mas ele é completamente flexível à medida das novidades que vem chegando, acho que é por aí. Maravilha. Paulo? Até onde vai, Roberto, a volta, esse retorno, ou esse momento, até onde você divide o que é preocupação ou o que é medo em relação aos atletas? A gente sabe que o medo é um estado emocional que normalmente vem a partir de uma experiência negativa, seja ela física ou referência verbal. Aí eu já aproveito para perguntar também, existe algum caso de Covid-19 no polo aquático que você conheça, ou em relação ao teu próprio clube, que isso possa desenvolver um aspecto de medo até, mais do que uma preocupação em relação a esse retorno? Essa confusão entre medo e preocupação, ela realmente acontece, e ela existe. A gente tem um caso de uma mãe de um atleta nosso, de um goleiro,
que é um garoto, mas é o segundo goleiro da equipe adulta, masculina. O pai e a mãe estão com Covid, a mãe está entubada, em estado grave, eles têm dificuldade financeira, o clube está procurando dar todo o suporte possível que existe. Inclusive, aproveitando a oportunidade, o clube Pinheiros criou um comitê CP de contingência, fazendo uma série de ações para atender aos atletas, aos associados, à comunidade toda. Dentro dessas ações, tem o departamento de assistência social do clube, que dá toda assistência aos funcionários com relação a esclarecer qualquer dúvida na questão financeira, na questão de plano de saúde e de uma série de outras questões, né? Tem até testes Covid lá que eles agendam, só que você vai ter que pagar e agendar um horário e tal, mas eles estão fornecendo esse caminho, essa possibilidade. Então, assim, a gente tem, por enquanto, um caso só, né? O que a gente sentiu muito no início, eu ainda tentei forçar a barra para a gente tentar treinar só o alto rendimento treinar, é os próprios atletas estarem preocupados com relação ao contágio, à contaminação. Né? Era bem no início, só estou falando no dia, na segunda quinzena de fevereiro, 17, 18 de março. Existia já uma preocupação por parte dos atletas do contágio. Né? Então, assim, o retorno, eu acho que vai ser bem complexo também. Né? Eu particularmente tenho algumas ideias de retorno dos treinos, espaçar os treinos. Por exemplo, no alto rendimento, jamais você iria imaginar não fazer 8 a 11 sessões semanais de treino, mais trabalho de musculação, jamais. Hoje, se me derem 3 sessões semanais de treino e sem trabalho de musculação, já é um bom reinício, entendeu? E aí eu consigo mesclar com as categorias de base, né? Que eu vi que tem uma pergunta aí com relação ao que seria interessante reiniciar, se é as equipes adultas ou se é as categorias de base. A necessidade do Pinheiros, obviamente, que seriam todas as categorias, mas a gente tem que priorizar a categoria adulta, porque o dinheiro, a quantidade de dinheiro envolvido ali é muito grande, né? São profissionais da modalidade, ou profissionais ou semiprofissionais. Então, a prioridade seria o retorno das equipes adultas num volume menor. A gente tem essa ideia. E dentro dessa ação, eu acho que a gente consegue diminuir a preocupação ou até o medo dos atletas nesse possível retorno. Isso aí, Chapinho. Eu acho que o monitoramento desse retorno, e talvez até durante esse período já de isolamento, é importante. Eu acho que os gestores do esporte, dos clubes ou das instituições federativas ou confederações, já deviam estar nesse momento procurando monitorar os seus atletas e o seu entorno. Não é só o atleta, é o entorno, porque o entorno dele vai impactar diretamente no atleta e esse atleta pode impactar diretamente no conjunto de atletas que você tem. Então, esse tipo de monitoramento já era, do meu ponto de vista, já era para estar sendo feito, porque hoje em dia todos têm cadastro, todos têm. Então, é um papo de correr atrás, ou nadar atrás, no nosso caso, né, dessas informações, desses dados. Ricardo, eu vou precisar te interromper aqui. Desculpa aí se o Roberto ia falar, porque a gente já está aqui com o nosso horário pegando. Eu até quero fazer uma parte aí nesse comentário, né, sobre o que o Cabral falou agora. Eu entendo que a dificuldade, né, de manter esse monitoramento está na questão financeira. O Pinheiros é um clube que pode ter um recurso maior, mas isso não é a realidade de todos os locais. No caso mesmo, por exemplo, lá do Maria Lenk, a forma como a Ana Paula trabalha, a forma como a Camila trabalha, eu acho que existe uma dificuldade bem maior de tentar esse monitoramento. Assim, no meu olhar, esse monitoramento ele precisava ser uma campanha nacional, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. A gente faz o que pode, a gente faz o que dá. Paulo, queria pedir para você entrar aí na nossa última pergunta, para a gente começar a encerrar, para a gente não extrapolar muito aqui o tempo. Eu vou fazer só
uma parte assim, Vai lá. a BDA onde eu trabalho, ela já faz esse protocolo, né, junto com seus atletas adultos, né? Então a gente tem um protocolo de reinício ao treino, o pessoal é checado, então a pequena parte que cabe à BDA, ela faz com o seu pessoal, com o seu entorno, né? A BDA junto com o Pinheiro lá, também tem um trabalho muito interessante junto à sua comunidade, né? Então, só para deixar registrado que o pessoal lá da matriz, da BDA de Bauru, faz esse trabalho, o pessoal já tem uma atividade já programada, já andando, já em curso, tudo sob um protocolo bem feito, bem direcionado, pensando, primeira coisa, na segurança do atleta e no controle do grupo, né? Isso é checado, rechecado, e isso é muito importante. Indo para a quarta pergunta aqui, uma pergunta assim bem aberta, e acho que a gente já falou algumas coisas sobre elas. Em certas medidas, a tecnologia proporcionou que os treinadores e os atletas não se distanciassem totalmente. Qual a opinião de vocês a respeito de alguma parte dos treinamentos continuarem online, mesmo após a possibilidade de retorno às suas rotinas específicas? A pergunta pode se estender também para o uso dos perfis sociais para ações de patrocínio e divulgação. Entenderam a pergunta aí? Sim. Quem quiser responder, fique à vontade. Assim, com relação à minha modalidade, eu acho uma coisa super positiva, e assim, espero que continue pós-pandemia. A classe, vocês sabem melhor do que eu, o Paulo e o Ricardo e alguns outros profissionais que estão me acompanhando aqui, que a nossa classe, ou a classe de treinadores, ela é desunida. Isso é pouco, mas ela é desunida. Talvez pelo pouca oportunidade de trabalho no mercado, enfim, pela concorrência, mas isso não vem ao caso. E a questão do isolamento social e a questão da pandemia criou, de certa forma, um meio de comunicação que não existia, e até uma aproximação mais dos técnicos. Eu não sei porque essa era a falta de, e aí todo mundo baixou um pouco a guarda, se aproximou um pouco mais, e foram criados grupos de estudos. Isso é altamente positivo, e espero que continue, porque é uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa classe é a gente conseguir se reunir numa data X, num local Y, para poder trocar conhecimento, trocar informação. E esse isolamento social criou isso. Essas plataformas criaram essa facilidade. E a gente conversar, a gente trocar ideias, a gente trocar informações, a gente se atualizar, desenvolver, crescer. E eu espero que isso continue, né? Assim como a classe de treinadores, assim como a interação entre a comissão técnica e os atletas, a interação entre os atletas, eu espero que isso tenha chegado para ficar. Você diria que isso é um legado positivo da pandemia? Por incrível que pareça, sim, eu acho que nos momentos de crise e tal, de dificuldade, também a gente consegue ver um lado interessante, um lado positivo, enfim, de superar as dificuldades, e eu acho que isso é um legado, sim. Espero que fique. Isso sempre faltou, né? Sempre faltou. Você lembra a dificuldade que é no Campeonato Brasileiro, todo mundo está num tal local, num tal horário, fazer um congresso técnico, por exemplo, enfim, todas as dificuldades. E a tecnologia está aí para colaborar, eu acho fantástico. Espero que fique. Camila já usa bastante tecnologia desde que o Inspara foi criado, né, Camila? Então, isso não está sendo muita novidade? Ou tem coisas que vocês aprenderam agora e que com certeza vocês vão deixar para frente? Olha, Su, a gente sempre usou bastante, mas eu acho que isso que o Roberto falou, eu assino embaixo com todas, sem tirar nem pôr, porque eu acho que isso aproximou sim as pessoas de todas as classes, sejam elas técnicos, coordenadores, gestores, atletas. A gente sempre teve uma relação muito aberta com os nossos atletas, né? Mas isso eu acho que aproximou
Quando a tecnologia permite, né? Porque quando cai. É. Camila, você caiu, Camila. Mas essa coisa de qualquer hora é hora. Você não precisa de um lugar específico. Você não. Tá me ouvindo, Su? Tá, agora eu tô. Alô? Vai. A gente Mesmo. começou a te ouvir de volta aqui. Você não precisa de um lugar específico. Na verdade, a gente precisa de um lugar com a internet com a banda muito larga. Vai, continua daí. Agora voltou. Desculpa. Não, tudo bem, é assim mesmo. Então, na verdade, é isso, né? Claro, que a tecnologia permita, mas ela já faz o papel dela, né? Então, eu acho que isso aproximou muito os nossos atletas da gente e, particularmente para nós, com esse movimento global, né, que existe de todos os países se unirem em prol do nado artístico adaptado, isso aproximou demais, porque esses treinos internacionais que a gente está fazendo é muito benéfico, muito vantajoso para os atletas, mas a gente sempre tem um coaches meeting depois. Então a gente fala sobre como isso vai se dar, qual é o objetivo de todo mundo, para todo mundo começar a caminhar no mesmo sentido, porque egos existem, a gente sabe, em todos os lugares. Então acho que esse lance do que o Roberto falou de todo mundo baixar a guarda, para a gente ficou super nítido também. Então todo mundo dá um passinho para trás e tenta olhar mais o big picture, né? Então, todo mundo indo para o mesmo caminho, trocando as mesmas ideias para um objetivo em comum. Então, isso eu acho que a gente vai levar com certeza, porque é a única forma da gente se encontrar hoje em dia é uma vez por ano em algum evento internacional. Então, ano retrasado foi no Japão, ano passado no México. Então, a gente percebe que não precisa mais isso, né? Você consegue encontrar um horário em comum, mesmo com os time zones, né? Com as diferenças de horário, a gente consegue acertar mais ou menos ali um horário bom para todo mundo e se encontrar, discutir, compartilhar. Então, isso com certeza a gente vai levar para frente. E no caso do Inspara, com certeza a gente vai também olhar para esse lado, para esse potencial de divulgação e captação de recursos não presencial. Então, isso acho que é uma coisa muito bacana também, que deu super certo. Falando em valores, a gente conseguiu arrecadar R$ 7.500 e foi uma ação que foi organizada em coisa de 3 semanas e um mês, né? Então foi muito bacana. Fica também a dica, de repente, para algum outro gestor que esteja assistindo, de pensar mesmo diferente, porque as coisas, a tecnologia, à medida que a gente tenha o sinal necessário para isso, ela possibilita, assim, muitas coisas. Então, acho que a gente vai levar bastante coisa daqui. Perfeito. Ana, eu queria que você, de repente, concluísse aí com esse enfoque aí na última pergunta, para a gente começar as considerações finais. Ok, não vou ser breve. Não é nem para você ser muito breve, não. É porque, como você trabalha com crianças, como você notou, eu acredito que você tenha notado, a interação maior da família, e se, em uma certa medida, isso vai ser positivo, e se de repente esse enfoque da família está mais presente nos seus treinos, isso já existia, se isso não existia, e se talvez isso vai Perfeito. continuar. Então, eu acho que realmente a tecnologia chegou e nessa quarentena não vai sair nunca mais, né? Ela ia chegando aos pouquinhos, mas com a quarentena ela entrou na casa de todo mundo e a gente está entrando na casa de todo mundo, né? Eu acho que no nosso caso a gente já tinha atendimento psicológico via online, sim, né? Já era feito assim com os grandes atletas, os profissionais. Com a iniciação vai começar agora, né? Vai ser uma novidade. Ela também, a psicóloga, vai ter que trabalhar alguma maneira de motivar as crianças, porque vai ser um atendimento em grupo. Não vai ser fácil, porque são quase 30 crianças ao mesmo tempo. Eu acho que muitas vantagens a gente vai levar. Por exemplo, a gente faz muita reunião com os pais para explicar muitas coisas. Antes de competição, antes de uma viagem, sempre tem a reunião com os pais. Por que não hoje fazer a reunião online? Por que ter que tirar os pais de casa para levar para um local, para o Maria Lenk que seja, para fazer essa reunião, se a gente hoje sabe que
90% pode fazer online ou fazer ela ao vivo, e quem não pode ir, pode fazer online também. Eu anotei também atendimento dos atletas individuais, né? Tem muito atleta que às vezes quer falar com a professora alguma coisa particular ou alguma coisa que está com medo, mas o treino é oi, chegamos, vamos lá, quer se treinar, e no final é tchau, ó, vamos, todo mundo tem que sair porque um tem inglês, eu tenho que buscar meus filhos na escola. Então a gente não tem muito esse tempo de conversar com os atletas. Eles vão pro local de treinamento para treinar e ir embora. Não tem esse feedback deles com a gente, essa troca de tudo, né? De carinho, de emoção, de dia a dia. Eu acho que com a internet, hoje eu estou participando do grupo dos atletas, os atletas têm o meu telefone, muitos, hoje, cada vez mais jovens têm telefone celular, né? Tá dando despesa para os pais, porque agora quem não tinha está querendo ter. Eu acho que a gente aprendeu muito com essas plataformas, né? Cada vez a gente descobre uma plataforma melhor que a outra. Então, o meu treino, a gente usa uma plataforma, o nosso webinar está sendo outra plataforma fantástica também, principalmente pelo fato de não ter um tempo limite, né, que cai a conexão e aí tem que entrar em outra sala de novo. Então, eu acho que a gente vai levar muita coisa dessa época aí que a gente teve que se obrigar a usar a tecnologia. Eu sinto, falei hoje com meu marido, eu sinto que os meus filhos nunca vão perder o contato com os amigos, a não ser que eles queiram, entendeu? Porque hoje é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, é tudo. Eles não têm como perder o contato com os amigos, né? Já os mais antigos, para não dizer velhos, tipo meu pai, minha mãe, ficam doidos. Vocês não largam esse celular, mas mas eu estou trabalhando. Não, não é possível. Vocês não largam esse celular para nada. Eles já não conseguem entender, né, que realmente isso abre a porta da casa dos outros, isso abre uma reunião, e acho que tem muita coisa para a gente levar e para facilitar a vida de todo mundo, dos atletas, dos pais dos atletas e dos próprios profissionais. Hoje, acho que, sei lá, desde o ano passado que a gente começou esse projeto, poucas foram as reuniões que a gente fez presencial com a equipe. Às vezes falta um, falta outro. Hoje a gente vê que quando marca uma reunião em grupo, online, está todo mundo presente. Porque às vezes você pode estar na rua, você liga o seu celular. A última reunião que eu tive com o meu chefe, um estava no carro, indo fazer o teste de Covid, o outro estava na casa dele com um neném recém-nascido, e a gente, graças a Deus, estava em casa. Mas, assim, todo mundo se comunicou muito bem. Perfeito. Ricardo, quer fazer mais alguma colocação para a gente começar a finalizar? Não, eu acho que vou deixar para as considerações finais. Se eu tiver 2 minutinhos para falar, eu falo em 2 minutinhos só, deixa o pessoal colocar antes, ou se você quiser eu começo também, não sei. Então eu vou aqui. Roberto, você gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, assim, queria agradecer muito o convite, né? Prazer te conhecer, Suzane, me conhecia. Compartilhar o espaço com a Ana, com a Camila, foi um prazer também. Paulo Rogério, eu tenho contato com frequência. Foi um enorme prazer rever o Ricardo Cabral. E realmente de gestão e polo aquático ele sabe tudo e mais um pouco. Então foi um prazer reencontrar depois de tanto tempo. E assim, eu espero ter contribuído em alguma coisa e estou à disposição sempre para bater papo, para trocar figurinha, enfim, para a gente poder se atualizar. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Camila? Quer falar, Camila? Obrigada, Roberto. É que assim, eu sou tímida, sabe, quando as pessoas agradecem, mas eu tô aprendendo isso, tá? Eu é que agradeço, assim, desculpa, de verdade, porque isso aqui para mim dá trabalho, tá, gente? Olha, dá trabalho ficar aqui nesse outro lado montando isso aqui. É uma sala virtual, mas é quase igual pegar a cadeirinha, colocar ali. Dá trabalho, cara, mas eu tô aprendendo muito, eu tô tendo uma oportunidade enorme de
de estar de volta ao esporte de uma certa medida, porque eu tive uns desafios aí de saúde. E aí era assim, a tecnologia sempre teve muito na minha vida, porque eu sou apaixonada por isso, então isso para mim nem é novidade, tanto que eu digo, nossa, agora finalmente a minha vida está completa, porque eu já vinha nesse movimento aqui de internet há muito tempo. Então, que é interessante, né? Eu vou pegar um pouquinho o gancho da Ana Paula e eu já vou fazer a minha conclusão aqui, depois cada um vai concluindo. Que apesar do isolamento social, né, eu até anotei aqui o que a Ana Paula falou, a emoção e a aproximação está presente. Vamos deixar isso para a gente refletir, porque a gente vivia na normalidade, né, que eu não acho normal, né? O natural é que nós tenhamos contato. A gente, na normalidade, vivia cada um a sua vida. Então, assim, essa emoção, essa aproximação que a internet pode trazer, que é o positivo, porque tudo na vida, né, pode ser usado para o bem e para o mal, não é uma coisa, a coisa não tem um fim em si, que nós estejamos sempre prontos aqui para utilizar as tecnologias de maneira positiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu é que agradeço, quero agradecer muito ao Ricardo e ao Paulo por terem embarcado nessa loucura aqui comigo, e a Camila também. A Camila hoje está como convidada, mas ela também é nossa coordenadora. A gente fica a semana inteira, né, na loucura ali, imaginando o que vai fazer. Então, Camila, muito obrigada. Você sabe que eu sou super sua fã, que essa coisa de tecnologia, eu me inspiro muito nas coisas que você faz. Ana Paula, é maravilhoso porque a gente está longe, mas a gente está junto. A gente vai e volta, né, Ana Paula? Desde criança aí a gente junta como atleta, andando para um lado e para o outro. E sim, que bom que a gente consegue, mesmo sendo das antigas, estar aí sendo moderno nas tecnologias. Então, a minha fala encerra aqui. Dou a palavra para a Camila para ela encerrar. Ana Paula, depois Ricardo e o Paulo hoje fecha. Pode ser, Paulo? Perfeito. Então tá bom, vamos lá. Estão me ouvindo? Vou começar todas as minhas falas assim, para ver se eu ainda estou aqui. Tá aí. Então tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu já fiz isso no nosso grupo, né, no chat, mas a Suzane por ter me convidado e realmente eu fico muito lisonjeada de poder inspirar outras pessoas. A gente também busca cada vez mais sair do amadorismo e buscar uma coisa mais profissional, né, dentro do terceiro setor. Então a gente valoriza muito toda essa parte de terceiro setor, mas a gente valoriza também a parte que a gente quer do esporte, né, dentro da nossa organização, a parte do esporte de ser algo não apenas social, mas também que traga um bem muito maior e até uma oportunidade, de repente, para vários dos nossos atletas, né. Então, agradeço demais também por estar aqui com a Ana e com o Roberto, que eu ainda não conhecia. Muito obrigada por compartilhar essa tarde aí com vocês. Agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente. Espero também, de alguma forma, ter contribuído, apesar de não ter esse olhar do âmbito competitivo, né, nos dias de hoje, né, porque hoje eu já sou ex-rendimento, já vivi muito isso na minha vida de atleta, mas agora acho que trazendo um pouquinho desse olhar mais motivacional e social e também de pensar um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado a pensar. Maravilha. Da minha parte, eu também só tenho a agradecer. Convivi muito com a Su na época de atleta, foram vários sul-americanos. A gente nem era tão próxima, a gente ficou mais próxima depois. A Olimpíada foi um evento que a gente participou trabalhando demais, né? Foi onde a gente se juntou muito, foi muito legal. Paulo, um abraço, você sabe, você está no meu coração, a gente ainda vai trabalhar junto, você sabe disso. Ricardo, uma admiração muito grande por você e pelo seu irmão, pelo trabalho que vocês fazem com o polo aquático, foi um prazer estar com vocês aqui. Roberto, não te conhecia, mas já estou virando sua fã, porque já vi que você é o cara no polo aquático também. Parabéns aí, que a sua equipe seja um sucesso. Obrigado. Camila, eu acredito que a gente já tenha se esbarrado por aí, seu rostinho não me é estranho, e parabéns também, que o seu projeto siga muito longe.
Acho que você falou que não está ainda em competição de alto rendimento, mas, ó, a vida é um piscar de olhos. Daqui a pouco você está aí arrasando com o nado sincronizado, aí adaptado, e eu vou estar lá na arquibancada torcendo e aplaudindo por você, pelo seu trabalho. Um abraço muito grande, foi um prazer estar com vocês. Obrigada a todo o público aí, né, que se disponibilizou a estar escutando a gente, né, compartilhando aí desse bate-papo, que se fosse pessoalmente ia ser difícil cada um sair da sua casa para poder se encontrar, gente em São Paulo, gente no Rio. E aí a internet ajudou aí a gente a se juntar e bater esse papo super legal, super interessante, trocando informações dos dias de hoje. Um beijo a todos, muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu vou falar duas coisas, só uma. O Roberto Chapini, vou discordar um pouco de você, que você falou que eu conhecia tudo de polo aquático e mais um pouco. Eu vou inverter, eu conheço mais um pouco, eu estou muito longe de conhecer tudo. Um dia, não tenho essa pretensão, eu considero mais um pouco, tudo é por sua conta, não é por minha conta, não. Agora, em relação ao grupo, parabéns mais uma vez a todo mundo, a Suzana que teve a ideia, e a gente colaborando nisso daí, os convidados, e principalmente aquelas pessoas que estão assistindo. E eu vou dizer uma coisa para fechar. A nossa contribuição é muito grande. Eu ia falar exatamente do Guilherme Tucher agora, que apareceu aqui com parabéns. Nós estamos dando uma contribuição, do ponto de vista prático, a futuros pesquisadores na área do esporte. O Guilherme é um deles, o Guilherme foi meu aluno, em Itaperuna, recém-doutor agora na área de educação física, recém-contratado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se tornou de aluno, se tornou um amigo, e a gente continua batendo certos papos aí. Então, Guilherme, fica aí a dica da contribuição dessa turma boa da prática, que está dando um suporte grande ao pessoal que vai investigar, produzir conhecimento aí dentro das universidades, da qual faço parte também. Então, parabéns a todo mundo. Na semana que vem, a Suzana, a gente já está escolhendo os novos assuntos aí. Espero que vocês estejam com a gente aí. Com certeza. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou começar assim. Roberto, muito obrigado. A gente se conhece, nem falar há quanto tempo, mas a gente sempre se despedia, se não aposentar a gente continua. E essa frase a gente se fala há, sei lá, 20 anos, né? Então, há 20 anos que nós estamos aí, então, não aposentaram a gente ainda, nós estamos aqui. Ok, muito obrigado por ter essa participação hoje com a gente aqui, foi muito gratificante, muito enriquecedor, ok? Ana, eu vou falar uma coisa para você. O mundo dá volta pra caramba, sabe por quê? Eu trabalhei muitos anos na CBDA, na sala que eu trabalho hoje com a ABDA. É muito engraçado isso, porque eu passei muito tempo, desculpa que eu vou falar assim, falando assim, puta que pariu, sabe por quê? Eu via o Pedro Abreu aprendendo a saltar. E era bem em frente, o trampolim era bem em frente à minha janela. Então eu ficava trabalhando, olhando. Então eu via ele aprendendo, dando aquelas barrigadas crianças, cada um que eu achava que ia se machucar, eu falava, né? Era assim, muito engraçado que o pessoal da assessoria de imprensa, a Selma que trabalhava comigo, o Ricardo, pô, mas quem que se machucou? Ainda não, eu estou prevenindo. Então, há mais de não sei quantos anos, o Pedro hoje é homem, mora fora do país, aquele negócio todo, eu nunca falei tanto palavrão na minha vida quando assistindo um treino de saltos, tá? Então, vou te confessar isso, que há muitos anos e o mundo deu volta, eu cheguei lá. Camila, muito então ainda legal vai falar mais. Camila, muito legal. Estou conversando aqui. Você esteja a bordo, né? Pessoa de Marinha, né? Esteja a bordo com a gente aqui na coordenação. E fiquei encantado com o seu projeto. Entendeu? Fiquei muito encantado de poder contar aí com a nossa ajuda da BDA. Aproveitar que a RT da BDA está aí, está assistindo a gente, né? Em Bauru, em São Paulo, quem não conhece, nós temos um parque aquático fantástico, né, em Bauru. Hoje nós estamos num parque aquático aqui no Rio de Janeiro, também é fantástico. A Suzane já esteve lá, dando namorada, já pediu lá um pouquinho do espaço lá, a gente vai liberar. Não liberamos a data porque o esporte da Ana entrou primeiro, aquelas confusões todas que a gente tem que agendar a tabela lá.
mas a casa é enorme, está aberta para todo mundo. Fico muito contente de estar aqui olhando para treinadores do Pinheiro, do Paineiras, do Paulistano, o pessoal de Brasília e diversos outros aqui. Estou vendo técnico nada sincronizado aqui embaixo também. Então, fico muito contente de poder vocês terem participado desse tipo de coisa com a gente aqui. Suzane, sempre precisar, estamos a postos, é só mandar, a gente conversa. Foi muito legal, rendeu bastante. Era um negócio para ser 1 hora e pouquinho e já passamos de 1h30 aqui nessa conversa e passou voado. Então, foi muito agradável. Acho que atingimos o nosso objetivo. Gente, muito obrigado e até a próxima. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado. Gratidão a todos. Gratidão eterna. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.